Olá! Espero que seja tudo bem com vocês. Nós vamos nessa semana fazer a correção da atividade 7, que é a atividade da semana de 26 a 29 de maio, sobre os alimentos e nutrientes. E lembrando das orientações que a gente já conversou. Se você ainda não fez essa atividade nessa semana, não adianta você simplesmente vir aqui, ouvir o vídeo e copiar as respostas do seu caderno. Você vai estar fazendo algo que não vai te ensinar nada, vai perder a oportunidade de aprender. Então, pare com esse vídeo, volta, faça a sua atividade e depois que você terminar, você vai fazer a correção. Agora, se já está tudo ok, você já terminou, pode dar sequência no vídeo. E também, aquele mesmo lembrete que eu já passei. Se a sua resposta está parecida, mas com outras palavras, porém explicando a mesma coisa, não precisa de forma alguma apagar a sua resposta e copiar só o que eu estou passando aqui, a não ser que realmente sua resposta esteja incorreta, ok? Então, primeira pergunta. Elabore uma relação, uma lista dos principais tipos de nutrientes presentes nos alimentos, aqueles que estudamos neste capítulo. Então, de todos os nutrientes que a gente tem nos alimentos, a gente tem 5 principais grupos, que são as proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, minerais ou sais minerais. Então, vocês vão ver os dois nomes, é a mesma coisa. E muita gente pergunta, mas e as fibras? Elas não incluem nessa lista? A gente não chama fibras de nutrientes, porque nutriente é uma parte do alimento que pode ser quebrado em partes menores que vão ser absorvidas pelo nosso corpo. E as fibras, elas não são absorvidas. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Se eu não tenho absorção de fibras, eu não posso chamá-la de nutriente. Então, ela é importante para a nossa dieta. É preciso que a gente se alimente com alimentos que tenham fibras, mas ela não é um dos nutrientes. Então, a gente tem esses 5 grupinhos aqui. Número 2. Após ter estudado este capítulo, você considera possível que um determinado alimento contenha mais de um tipo de nutriente? Então, isso é o que mais acontece. Quando eu falo de alimentos, eles estão geralmente contendo diversos tipos de nutrientes. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Os exemplos não eram parte da pergunta, mas se vocês quiserem anotar, excelente, só para eu poder explicar. Então, vamos pegar, por exemplo, feijão. A gente costuma ouvir muito, nossa, feijão é muito rico em proteínas. Sim, só que ele também tem outros nutrientes, como sais minerais, vitaminas. Eu deixei fibras aqui entre parênteses só para a gente lembrar que não é um nutriente, mas feijão também é rico em fibras. Brócolis tem as mesmas características que feijão, proteínas, sais minerais, vitaminas e fibras. Batata, rica em carboidratos, tem sais minerais e vitaminas. Carne bovina, rica em proteínas. Dependendo do tipo de carne, pode ter mais ou menos lipídio, sais minerais, vitaminas. Então, é muito raro encontrar um alimento que tenha apenas um nutriente. A maioria deles tem uma diversidade grande de nutrientes. Isso é bom, porque com um alimento a gente já consegue ter uma grande quantidade de nutrientes. Lógico que tem alguns que têm 1, 2 nutrientes só, mas normalmente todo alimento tem mais de um nutriente. Pergunta 3. Ao planejar uma alimentação saudável, você acha que todos os nutrientes devem ter a mesma importância na dieta? Explique. Então, por mais que essa seja uma pergunta de opinião, que está dizendo aqui você acha, não é só você escrever qualquer coisa e dizer que é a sua opinião. Sua opinião tem que ter um fundamento. Se a sua escolha é por esse ou por aquilo, você tem que explicar, você tem que justificar, tem que ter uma explicação plausível, ou seja, que faça sentido para a sua opinião. Então, eu vou dar uma opção de resposta, que é a minha opinião, fundamentada, né, uma opinião científica, de que para planejar uma alimentação saudável, os nutrientes eles não devem ter a mesma importância na dieta. E quando eu falo importância, eu estou falando de comer a mesma quantidade. Eu não tenho que comer todos os nutrientes na mesma quantidade, porque cada nutriente tem uma função diferente. E dependendo dessa função, vai determinar se eu vou precisar de mais ou menos daquele nutriente. Por exemplo, alimentos que são ricos em lipídio. Lipídio a gente já viu que é uma excelente fonte de energia e é utilizada como reserva de energia. O nosso corpo armazena lipídios.
Proteínas, por exemplo, são excelentes nutrientes que vão auxiliar na construção e reconstrução do nosso corpo, para o crescimento, para substituir células que foram lesadas, células mortas. Então, dependendo do nutriente, eu preciso consumir mais ou menos, e não na mesma quantidade. Só que isso não quer dizer que eu posso deixar de comer nenhum desses nutrientes, todos são importantes. Só que cada um com uma quantidade ideal. Eu coloquei um exemplo de resposta aqui. Então, não. Como os alimentos têm diferenças na quantidade de nutrientes e cada nutriente tem uma função no organismo, alguns devem ser consumidos em maiores quantidades que os outros, mas todos de forma moderada. Então, só para complementar também, muita gente já deve ter visto esse desenho que a gente chama de pirâmide alimentar, e é o que diz a quantidade, digamos, de ordem de necessidade. Qual eu preciso de comer mais ou menos. Então, inicialmente, que todo mundo já sabe, a gente deve evitar comer numa quantidade razoável, né? Doces, frituras, esse tipo de alimentos que tem ou muitos carboidratos, muitos lipídios, que a gente não necessita em quantidade exagerada. Comer no limite, ou seja, não precisa regrar tanto quanto esses da primeira opção, mas também não pode exagerar. Então, a gente inclui aqui massas, alimentos ricos em carboidratos, de modo geral, moderar na quantidade de sal, de óleo, de lipídios, de açúcares, e preferir sempre, inicialmente, alimentos que são de origem vegetal, no sentido de legumes, frutas, vegetais, alguns alimentos que são ricos em bons carboidratos, né? Peixes, carnes, então nessa ordem de necessidade de alimentação. E isso pensando no alimento. A gente sabe que cada alimento tem uma quantidade de nutrientes que está também mais ou menos nessa ordem, certo? Na pergunta 4, primeiro conta uma historinha que fala que o escritor Eduardo Bueno conta em um dos seus livros sobre a história do Brasil que cada marinheiro da esquadra de Pedro Álvares Cabral recebia mensalmente para suas refeições em alto mar 15 quilos de alimentos. Entre eles, carne salgada, cebola, vinagre, azeite e 12 quilos de biscoito. O vinagre era usado nas refeições e também para desinfetar o porão, de onde acreditavam que vinha a mais temível das doenças na vida do mar, que provocava dores nas articulações e sangramentos no nariz e nas gengivas. No século XVIII, essa doença passou a ser evitada com a inclusão de frutas como limão e laranja na dieta dos marinheiros. Então, na primeira pergunta diz, como se chama essa doença? Essa doença é chamada de escorbuto e ela não vinha dos porões, como era acreditado anteriormente. Na verdade, vou responder a B que eu explico tudo isso. Porque as frutas citadas impedem o apodrecimento da doença. Então, quando esses marinheiros eles passaram a ingerir uma quantidade maior, porque antes eles não tinham fruta nas refeições, olha aqui as opções. Quando eles consumiram limão, laranja e outras frutas, elas têm uma grande quantidade de vitamina C. E essa sim era a causa da doença. A vitamina C ela é muito necessária e quando você tem uma quantidade insuficiente, quando você não se alimenta necessariamente da quantidade de vitamina C que você precisa, aí a gente tem essa doença chamada escorbuto. É muito raro hoje em dia, porque devido à nossa alimentação ser bem variada, a gente inclui muitas fontes de vitamina C, como essas frutas, entre outras, por exemplo, a acerola, a pitanga, tudo isso é fonte de vitamina C. E não só essas frutas, vários outros alimentos também. Então, por isso que é uma doença que quase ninguém conhece, provavelmente nunca viu alguém com isso, mas porque antigamente a gente tinha refeições muito limitadas. E hoje não, é muito fácil ter acesso à vitamina C. E no número 5, as folhas de alface são ricas em fibras da dieta. Já comecei a comentar sobre isso lá atrás. Após uma aula sobre fibras da dieta, 4 alunos elaboraram as seguintes frases. Indique no caderno quais são corretas. Então, número 1. As fibras da dieta são absorvidas pelo corpo? Não. Já comentei com vocês que a gente ingere as fibras, mas não absorve. É por isso que elas não são chamadas de nutrientes. E a 2. Fibras da dieta saem nas fezes. Sim, do jeito que elas são consumidas, elas são eliminadas. 3. As fibras da dieta não são necessárias à saúde. Falso.
Então, por mais que a gente não absorva, elas são super importantes. E aí, obrigatoriamente, a 4 é verdadeira, que eu já acabei de contar. As fibras da dieta são importantes para a saúde. Porque vocês viram ao longo do capítulo que, por mais que a gente não absorva as fibras, elas vão auxiliar em muito na digestão. Elas vão forçar o nosso intestino a trabalhar melhor, vão fazer com que os nutrientes fiquem mais tempo passando pelo processo de digestão e de absorção, e assim a nossa digestão seja feita de forma mais correta. Uma pessoa que tem deficiência de fibras, ela se alimenta com poucos alimentos ricos em fibra, ela pode ter problemas, por exemplo, de prisão de ventre, porque o intestino ele não consegue trabalhar de forma correta, ou o contrário também, problemas de diarreia, justamente por isso, porque a fibra ajuda a regular como o nosso intestino funciona. Então, por mais que ela não seja absorvida, é muito necessária. Pergunta 6. Comer bem é comer bastante? Explique. Então, vamos ver essa diferença. Uma pessoa que come em excesso, que come muito, que come bastante, não quer dizer que ela está comendo bem. Inclusive, a gente tem pessoas que são obesas, estão acima do peso, que comem mais do que o corpo necessita, então o corpo passa a armazenar todos esses nutrientes que foram recebidos. E mesmo assim, mesmo obesa, mesmo acima do peso, essa pessoa pode estar desnutrida. Então parece estranho falar que uma pessoa acima do peso está desnutrida, porque desnutrição não tem a ver com quanto a pessoa come, tem a ver com quantos ou com qual a qualidade dessa alimentação, quais nutrientes que essa pessoa está ingerindo. Então, se ela come bastante, come mais do que precisa, mas uma dieta pobre em nutrientes, ela vai estar acima do peso, porém desnutrida. Então, não é sinônimo. Comer bem não é o mesmo que comer bastante. Deixei algumas descrições sobre isso que eu acabei de falar. Se sua resposta está incorreta, dá um pause e faça suas anotações. No número 7, veja a lista de alimentos. Manteiga, peixe, batata, mandioca, toucinho e frango. Em seguida, escolha os dois mais ricos em. Então, a gente vai ver, os alimentos são ricos em proteínas, carboidratos e lipídios. Alimentos ricos em proteínas, a gente tem principalmente o peixe e o frango, que são os... Não quer dizer que os outros não tenham proteínas, mas são os que são mais ricos. Em carboidratos, a gente tem principalmente a batata e a mandioca. E em lipídios, a gente tem principalmente toucinho e a manteiga. Toucinho que a gente conhece mais por bacon. Os dois são ricos em lipídios. Na número 8, pedia para fazer uma lista dos alimentos que você comeu nas refeições dos últimos dias e em seguida indicar quais deles são ricos em. Então tinha uma lista de nutrientes, você ia colocando quais alimentos que você teve nas suas últimas refeições que eram ricos em cada um daqueles alimentos. Para isso eu peguei algumas informações que vocês preencheram, então selecionei algumas respostas, simplesmente pela ordem de terem enviado primeiro, que assim foi mais fácil de selecionar para preparar o vídeo. Então, quando vocês forem fazer a correção de vocês, veja se os seus alimentos estão nessa lista ou se não, procure essas informações, está tudo aqui. Letra A eram proteínas, B carboidratos, C lipídios, D minerais, E vitaminas e F fibras da dieta. Então, peguei algumas respostas aqui. Ricos em proteínas, frango, carnes bovinas, carne, leite, carne, feijão. Ricos em carboidratos, pão, macarrão, arroz branco, feijão, pão. Feijão tem carboidratos, mas eu não diria tão rico assim. Mas tudo bem que ele possui carboidratos. Imagino que deve ser mandioca aqui. Ricos em lipídios, bolachas recheadas. Tem lipídios, mas não tanto. Acho que é mais rico em carboidratos. Salgadinhos, leite, aqui nenhum rico em lipídio. Minerais, água em algumas frutas, leite rico em cálcio, muito bem. Arroz, rico em vitaminas, frutas, aqui foi descrito quais vitaminas, por exemplo, feijão rico em vitamina B1, laranja em vitamina C, leite em vitamina D. Lembrando que a vitamina D a gente precisa de exposição ao sol para que ela seja, para que ela consiga entrar na nossa pele. E, por fim, fibras da dieta, algumas frutas, grão de bico, alface, aveia,
aqui a alface também. E lembrando então que são algumas sugestões, porque cada um teria uma resposta pessoal, já que dependia das suas refeições. No número 9, existem alimentos mais caros e outros mais baratos. Você acha que quanto mais caro um alimento, mais saudável ele é? Resposta pessoal, mas que pediu uma justificativa. Então, que a sua justificativa seja plausível, faça sentido. Então, quando a gente fala de se o alimento tem relação entre o preço e o quanto ele é saudável, isso nem sempre acontece. Eu coloquei um exemplo de resposta aqui, que nem sempre a gente pode dizer que há relação entre preço e qualidade. Por que nem sempre? Alguns exemplos. Frutas e legumes da época são mais baratos do que outro e mesmo assim fornecem nutrientes como os mais caros. Então, se você pega, por exemplo, olha, está na época de morango, que não é uma fruta que tem o mesmo preço ao longo do ano inteiro. Pode ser que quando ele está na época de morango, ele fique muito baratinho. Isso não quer dizer que ele tem mais ou menos nutriente do que uma fruta que não está na época. Isso não quer dizer. Isso, quando eu estou falando de frutas da época, é porque quando eles estão na época, eles têm um preço muito mais barato. Isso não quer dizer que eles têm mais ou menos nutrientes. E outros produtos também, por exemplo, alimentos importados, como caviar, são muito mais caros. E se você compara o caviar com produtos nacionais mais baratos, como o peixe fresco, por exemplo, ele pode ter muito mais nutrientes, o peixe fresco, do que o caviar. Então, não é sinônimo. Só que a gente tem uma informação importante, que às vezes, alguns alimentos passam por processos de produção mais cuidadosos. Igual a gente pode falar que alguns alimentos orgânicos, eles vão se tornar mais caros e como eles tiveram um processo de produção mais cuidadoso, com melhores ingredientes, ele pode ter mais nutrientes. Então, para essa resposta, nem sempre há uma relação. Pode ser que um alimento mais barato tenha mais nutriente que o mais caro, ou pode ser que o alimento seja mais caro porque ele passou por um processo de produção que custou mais e por isso ele vai ter mais nutriente do que um outro alimento. Então, não vá no supermercado e compre tudo que é mais caro achando que você vai estar numa alimentação mais saudável, porque nem sempre isso pode ser verdadeiro. Então, com isso eu termino essa correção. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, só me mandar mensagem pelo WhatsApp, pelo Facebook, por e-mail, pelo Google Sala de Aula, que eu vou estar à disposição de vocês. Um abraço!